ter, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre, desabafar um pouquinho, conversar. Quanto tempo, né? Faz um tempinho que eu não gravo e hoje eu tô extremamente cansada. O trabalho foi bem puxado, meus pés estão doendo e mais um dia, né, de vida de vendedora. Não é fácil, gente, não é fácil ser vendedora. Cansada dos clientes me enganarem, me rodarem. E eu sou tão paciente, gente. Às vezes, né? E estamos vivendo tempos difíceis. Às vezes eu falo assim, né? Eu falo, Senhor, volta, volta, Pai, volta, volta, volta pra já, mestre. Porque parece não haver mais esperança, mesmo. E eu fico olhando assim pra geração que ainda vai vir, meus sobrinhos, né? E eu fico com medo mesmo. São tantas ideologias, são tantas coisas assim que. Coisas desnecessárias, mas que é tudo mistério, né? Essas coisas têm que acontecer para que tudo se acabe logo e, enfim, tem que acontecer certas coisas ruins para que coisas boas cheguem. E que tempo, né, gente? Esse ano tá sendo um ano bem conturbado em algumas partes. Pessoalmente, eu tenho tentado ter um equilíbrio na vida, assim, espiritualmente é difícil. Aí tem casamento, família, cuidar de você, vida espiritual, perder peso, enfim, se tornar uma pessoa melhor, né? Fiz minha lista que tá ali no meu guarda-roupa em cima. Ai, né? Ter domínio próprio, mansidão, sabedoria, os frutos do espírito. É complicado. E esses dias eu tava com meus sobrinhos, né? E a minha enteada aqui em casa. E a gente tava fazendo, eu decidi fazer um culto, né? Deus me impulsionou a isso. Eu falei, vamos fazer um culto, porque é necessário, né? A gente vir orar pelas nossas crianças, instruí-las e orar bastante e falar, expor as verdades do evangelho, as verdades de como esse mundo anda, para que eles não venham ser enganados, mas que eles venham permanecer, né? A Bíblia diz que é para a gente ensinar ao menino o caminho que deve andar, para que quando ele cresça ele não se desvie. Isso não quer dizer que a pessoa não vai fazer nada de errado, mas é aqui, ó. Aqui ela vai saber que aquilo ali tá errado, ela pode até fazer, mas aqui. E o meu sobrinho, ele leu esse Salmo 1 aqui, né? E eu fui falando, né? Expondo que eles foram perguntando algumas coisas, eu fui falando na minha pequenez, que eu não sei de nada, mas a gente aprende junto e Deus falou bastante comigo, né? Sobre esse tempo, né? Esse Salmo 1 fala realmente coisas que eu queria falar para eles e para mim também, né? Para me alertar. Então fala assim, né? Nesse mundo de hoje, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Muitos podem conhecer, mas eu nunca parei para meditar realmente nesse livro, né, aqui de Salmos 1.
que é verso, né? Diz que não é versículo nem capítulo, porque é cântico, né? Eu não sou entendida das coisas, não. Mas, gente, Deus falou comigo, né? Eu falando para as crianças, para elas terem cuidado com influências do mundo, com influências que não vêm agregar nada espiritualmente na vida dela e nem, né? Porque todos os conselhos que Deus nos dá não é espiritual. Não que não seja, mas tá tudo ligado, né? Sua vida física tem tudo a ver com a espiritual. E isso me faz perceber muita coisa em mim, né? Que não tá certo e que eu preciso buscar primeiramente o reino dos céus. E fala de conselhos, né? E o quanto as nossas crianças estão correndo perigo, né? Hoje em dia, mais do que nunca, mais do que nunca. As crianças estão sendo bombardeadas, expostas, presas. E muitas das vezes os pais não têm aquela atenção. Que não. Eu acho que. Quem sou eu, né? Eu não sou mãe ainda, porém tenho uma enteada que eu me preocupo muito. E meus sobrinhos também me consideram um pouquinho mãe deles também, né? E eu me preocupo muito, oro muito. E a gente tem vivido dias difíceis. E eu falei pra eles, vocês têm que andar, vocês vão ser bem-aventurados. Se vocês andarem segundo, não segundo os conselhos de ímpios, né? A gente vê a internet aí com pessoas horríveis, pessoas que não tem moral nenhum aí, querem ditar regras para as crianças. E o pior, não é só ditar regras boas, porque se fosse tudo bem, mas são regras ruins, impuras, que levam para perdição, que levam para o pecado, que levam para coisas horríveis. E eu me preocupo muito e eu tive essa conversa e o Senhor me tocou a isso, né? E eu falo pra você, eu falo pra mim nessa noite de sexta-feira que eu estou super cansada, estava indagando a Deus sobre várias questões. Mas aí ele vem e fala: calma, calma, calma. Então calma, né? Não anda segundo o conselho de ímpios, de pessoas impiedosas, de pessoas que não têm fé em Deus ou que têm uma fé muito, né? Meio lá, meio cá, não sabe o que quer. Deus não quer isso para você, né? E a Bíblia diz que nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então a gente não deve basear nossa vida, se influenciar por pessoas erradas, por pessoas que têm uma voz e usam para o mal, com pessoas famosas, enfim, né? Não precisa falar. Antes tem o seu prazer, quer dizer, antes disso, você tem que ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Então, assim, às vezes a gente fica disperso. Aí a gente vai falar da nossa vida todinha para não sei quem. Uma pessoa que não é uma pessoa ruim muitas das vezes, mas tem influências ruins. Mas não tem sabedoria, você vai expor sua vida para conselhos de pessoas que não estão nem aí, né? De vez de você dizer assim, não, eu vou meditar, eu vou calar minha boca e vou meditar na lei do Senhor e ter o meu prazer na sua lei. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Adna, tá vendo, né, neguinha? É isso, Adna. Deus falando, né? Deus falando comigo. E é isso, né? E não quer dizer que vai ser tudo fácil, não, né? E o Senhor, ele se preocupa com nossos sonhos. A gente tá vivendo tempos difíceis e eu digo assim, meu Deus, eu me preocupo com minha família, com meus sobrinhos, eu oro para que Deus prepare futuro, para que Deus prepare marido, esposa, para que Deus prepare faculdade, para que Deus prepare tudo, sabe? E eu falei para eles, vocês têm que ter o seu prazer na lei do Senhor, meditar nele. Se esquivar de roda de pessoas que escarnecem do evangelho, que escarnecem da palavra de Deus, que não estão dando a mínima, eles não têm compromisso, mas você tem. Eles não têm compromisso com Deus, mas você tem. Então, por favor, se ponha-se no seu lugar. E Deus falou comigo, né?
Mas às vezes a gente se desvia. Eu não tô falando de desviar da igreja. Não, tô falando, igreja é, né, outra coisa. Eu tô falando se desviar da palavra, se desviar. Se desviar de Deus mesmo, né? A Bíblia diz, não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Que nós não possamos ser como uma folha seca, como uma moinha que o vento espalha, que vai para onde o vento levar. Alguém fala uma coisa, é verdade. Alguém fala, ei, é verdade. Meu, examina as escrituras, para de ser levada pelo vento. Isso é para mim, gente. Isso é para mim primeiro. Primeiro vem aqui, depois vai aí, depois vai em outros lugares que Deus quiser. Mas Deus está falando. Você tem que parar de ouvir pessoas erradas, meditar na minha palavra, parar de se deter. A Bíblia diz se deter. Às vezes você tem que andar junto com certas pessoas que não, né, praticam o evangelho, não, né? E tudo bem. Agora você se deter ali naquele lugar, se detenha não. Não se detenha, porque vai ser grande o preço. Eu sei disso. E pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo. Se você está sendo justo, mesmo que você perca. Mesmo que você perca, continue sendo justo. Mesmo que alguém diga, menino, mas tu é besta, vixe. Se fosse eu. Hum. Mas por quê? Porque o Senhor vai conhecer, Ele conhece o teu caminho. Mesmo que ninguém conheça, ninguém dá valor. O povo fala assim, ali eu posso fazer o que eu quiser. Mas o Senhor, Ele conhece o nosso caminho, né? Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, tá? Mas ninguém quer pagar o preço, ninguém quer sofrer, ninguém quer renunciar, né? Mas o caminho dos ímpios perecerá. Então que nós possamos dar lugar a Deus nesses tempos difíceis, nesses tempos onde a gente está assim, meu Deus, eu fico assim, Senhor, onde a gente vai parar? Às vezes eu peço pro Senhor vir, eu peço pro Senhor me levar, às vezes, não porque eu sou uma pessoa suicida, não. Eu amo viver, eu amo respirar, eu amo as flores, eu amo os rios, os passarinhos, eu contemplo a criação de Deus que já está sendo escassa aqui nessa terra. E eu amo a minha família, eu amo tudo aqui, mas nada se compara à eternidade. Há algo que falta em mim, que não é daqui e não dá. Não dá. Eu posso ter dinheiro, posso, né, arrumar as madeixas, fazer uma make, fazer tudo, botar um colarzinho bonito, enfim, comer a comida mais bonita, mais gostosa do mundo. Não, nada, nada. O, como é o nome do homem, Jesus? Salomão. Salomão, ele foi um rei que ele teve não sei quantas mulheres, concubina. E aí, tem uma parte que ele fala assim, não sei se eu vou achar aqui, mas que ele fala assim, que ele já provou de tudo e fez um monte de coisa, tipo, ele era rei, né? Ele teve muita riqueza e tudo. E tudo que os olhos podem ver, uma parte que ele fala assim. Tipo, ele provou de tudo, minha gente. De tudo aqui, né? O povo diz assim, eu tenho que fazer essa experiência. Porque se eu fizer essa experiência, eu vou ficar feliz. Aí faz a experiência e depois fica em depressão, né? Tem tudo, esses famosos, com 1 milhão, e tem mulher, tem comida, tem tudo. Nada se compara, porque a gente tem um pedaço aqui que não é daqui, é eterno. Nós somos seres eternos. E tá difícil, a gente tá vivendo os tempos difíceis. Eu tô assim, Senhor, volta. Mas eu creio que nesses tempos difíceis nós devemos segurar e esperar em Deus. Dele vem o nosso socorro, dele vem a nossa fortaleza e tudo passa aqui, né? A gente não pode também endoidar. Mais do que eu já sou, mas assim, endoidar no seguinte, né? Ficar tipo, esse mundo é muito ruim, tá bom. Mas gente, esse mundo é mau. Mas a gente deve curtir o que tem para curtir aqui, né? Dentro da palavra de Deus, né? Com muita sabedoria. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos tentar, né? Agradar a Deus no que dá, né? E é isso. Estamos em dias difíceis. Nós possamos orar pelo nosso país,
orar pelas nossas crianças e orar para que Deus nos guarde, né? Porque eu não oro por dias melhores, porque eu sei que Jesus está voltando, que só vai vir coisa ruim, assim. Mas Deus pode nos poupar de certas coisas, Deus pode nos dar um refrigério na alma para que a gente passe por certas coisas, mas a gente tenha nossa confiança em Deus. Tudo vai passar e um dia a gente vai estar na glória junto com o Senhor e nada mais vai importar. Então fiquem na paz, meditem no Salmo 1 e que um venha ajudar o outro, que você venha me ajudar em oração. Quem assistir, quiser orar por mim, ore. E eu vou orar por todos, porque tudo vai passar. E tudo que Salomão falou, ele falou no, acho que no capítulo 12 de Eclesiastes, ele fala assim: o fim de tudo é temer a Deus e guardar seu mandamento. E esse é o fim de tudo. Tá bom? A paz e medite. Dias difíceis estão aí, mas nós temos um refúgio, tá bom? Você não está só, você não está só, você não está só, ok?